Olá, pessoal. Beleza? Tudo bem? Então, vamos dar continuidade à unidade 3. A gente está falando da caracterização geral da pesca. E nessa videoaula vamos falar sobre a caracterização geral da pesca no Brasil, no Espírito Santo e finalizar ali com a sustentabilidade e propostas de gestão participativa, tá? Então, a gente está tratando sobre esse assunto da pesca. A gente falou do histórico, né, da evolução das pescarias, do panorama da pesca no mundo, e hoje a gente vai chegar aqui na pesca no Brasil. Tá? A gente sabe que a atividade de pesca, o pescado, na verdade, ele está entre as 4 maiores fontes, né, de fornecimento de proteína animal para o consumo humano aqui no Brasil, e é um dos pilares fundamentais da socioeconomia brasileira. Ele sempre foi um dos pilares, né? A gente entende que a pescaria sempre existiu aqui desde a época dos indígenas e cada vez mais ganhou força para o quê? Para oferecimento à população de alimento, né? Um alimento saudável, né? O pescado, o peixe, ele sempre foi muito requisitado e muito disputado e é, houve crescimento, né, da produção pesqueira no Brasil a partir ali de 1960, 1970, quando houve, né, a introdução da Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca, na SUDEP, mas desde a época dos indígenas, a pesca sempre foi bem importante no cenário econômico nacional. Tá? No Brasil, existem mais de 1 milhão de profissionais, né, diretamente relacionados com a atividade pesqueira. Então, olha só, 1 milhão de profissionais que têm carteira de pescador que estão associados à atividade de pesca. Desses, 57% estão localizados no Nordeste, né, 47% na região Norte, 10% na região Sudeste, 7,5% na região Sul e 2,2% na região Centro-Oeste. Então, a maioria dos pescadores vive na região Nordeste, tá? E a gente tem que desses 1 milhão, 40%, né, em torno de 400 mil, são mulheres. Então, a gente percebe aí que a questão de gênero, as mulheres já estão quase se nivelando, né, se equiparando à quantidade de profissionais no cenário mundial, no cenário nacional, tá? O Brasil, gente, ele produz cerca de 1,240 milhões de toneladas de pescado por ano, tá? Então, esse é um número baixo, né? A gente viu na videoaula passada que o Brasil ele não está entre os 10 primeiros países produtivos do mundo, tá? Mas é uma grande quantidade ali que o Brasil consegue produzir. Claro que muito do que é capturado não entra na estatística, a gente não tem uma estatística que comprove a veracidade, né, dessa produção pesqueira nacional, mas existem estimativas, né, que são realizadas a partir das estatísticas anteriores. Tá? Dessas 1.240.000, 803 mil são produzidas pela pesca, tá? E 80% desse total provém da pesca artesanal. Então, ou seja, mais da metade do que o Brasil produz é voltada ali, é extraído da pesca, né? O Brasil ainda está avançando com relação à aquicultura, cada ano aumenta, né, a produção de pescado pela aquicultura, mas aqui no Brasil a gente tem a maior quantidade do que se produz voltados e produzido pela pesca. E desse total, 80% é da pesca artesanal. A gente tem no Brasil, principalmente, a pesca artesanal bem característica, né, que detém ali quase mais de 80% dos pescadores nacionais, eles estão associados a esse tipo de atividade. Tá? No Brasil, a pesca ela gera em torno de 3,5 milhões de empregos que estão relacionados com a cadeia produtiva, tá, gente? Então é importante que a gente tenha 1 milhão, cerca de 1 milhão são profissionais que trabalham diretamente com pesca, mas existem 3,5 milhões de empregos que estão associados à cadeia produtiva. E nós, engenheiros de pesca, né, temos esses profissionais como público-alvo da nossa ação de trabalho. Né? Nós podemos atuar em todo o território nacional. Né? Então, é importante vocês perceberem a grandiosidade, né, da área que vocês estão sendo inseridos aqui na engenharia de pesca, gente. O PIB do setor pesqueiro do Brasil estimado em torno de 5 bilhões de reais. Tá? Então, isso são informações antigas, ali em torno de 2011, tá, gente? Mas que mostram para a gente
a grandiosidade que é a área da pesca. E olha só o dado, o Brasil ocupa apenas a 23ª posição na produção mundial e a 4ª na América do Sul. Então, a gente tem muito que avançar, né? A gente precisa justamente formar profissionais de qualidade, né, engenheiros de pesca que vão estar trabalhando aí nas comunidades pesqueiras, nas empresas de pesca, para conseguir melhorar a produção do Brasil de forma sustentável, onde haja, né, informações ali do setor social, econômico, ambiental, para melhorar a produção pesqueira no Brasil. E o Nordeste é o maior produtor pesqueiro, né, no caso era o maior produtor em 2013, são dados ali do Ministério da Pesca e da Aquicultura de 2013, tá? Então, o Nordeste ele detinha a maior produtividade nacional, tá? A gente tem ali dados de 2011, né? 1.430 toneladas. A gente tem que teve um incremento, né, de 2010 de 13%. A pesca extrativista estava em torno de 555 mil toneladas. A aquicultura continental, 544. A pesca extrativa, 249. E a aquicultura marinha, 84. Então, se a gente juntar pesca extrativa e pesca continental ali, pesca extrativa marinha e pesca continental, a gente tem em torno de quase 800 mil, que era o dado mais recente ali de 2013. Esses são dados de 2011. Então, mostram para a gente aí a produção, a produtividade nacional. São dados estatísticos, né, da estatística pesqueira do Brasil. Tá? Então, aqui a gente tem a situação da pesca no Brasil, né, a origem do pescado. Então, a gente tem aqui o azul, a produção nacional, e o vermelho, consumo e importação. Então, a origem do pescado consumido no Brasil é quase aqui 60%, 70%, produzido aqui no Brasil. E 34% a gente importa ainda. Então, a gente ainda tem a importação de pescado, né? Então, o Brasil produz e também compra pescado de outros países, tá? Aqui a gente tem um dado de consumo per capita por produção brasileira, né? A gente tem aqui o de vermelho, a produção nacional, chegando aqui a quase 1.200.000 toneladas, né, em 2010. E a gente tem aqui o consumo per capita, que é essa linha azul. E a gente tem aqui em torno de 10 quilos por ano, por habitante. Então, a gente tem uma informação interessante, que é o consumo per capita do brasileiro, que está crescendo, né? A gente tem aqui, passou aqui de 8, né, desceu aqui para 6, 7, e agora já está em 10 quilos por brasileiro por ano. A Organização Mundial de Saúde recomenda em torno de 20 quilos, né, de pescado por ano por pessoa. Então, a gente tem aí muito que consumir ainda pescado, né, e o pescado é um alimento muito saudável que deve ser incorporado na alimentação de qualquer pessoa, né? No caso, peixe, lagostas, algas marinhas, moluscos, gastrópodes, enfim, todos os recursos pesqueiros oferecem um alimento saudável para a população humana. Tá? Aqui a gente tem a informação da produção pesqueira no Brasil até 2010, né? Assim, é um gráfico, um dos mais recentes que a gente tem da estatística pesqueira, porque o Brasil ele estava desde 1960 fazendo essa estatística, né? E aí, quando a gente teve o declínio ali do Ministério da Pesca, em 2015, a gente tem uma falta de dados, né, oficiais da produção pesqueira nacional. Mas aqui a gente percebe que a produção pesqueira ela teve um crescimento aqui vertiginoso até mais ou menos em meados aqui de 1980, tá? Foi quando houve um incremento da SUDEP, né? Houve incentivos fiscais para produção pesqueira no Brasil, e depois disso houve uma queda. Por quê? Porque houve a sobrepesca, né? Assim, muitos pescadores foram para o mar e fizeram atividade pesqueira de qualquer forma, né? Capturando espécies no período de reprodução, espécies jovens, né? Capturando de forma insustentável. Então, ocasionou o quê? Uma queda na produção pesqueira. E aí a gente tem um crescimento e um declínio. A gente tem uma leve da curva, ela sobe e desce, né, a cada ano, justamente por conta dessa ausência ali de uma fiscalização, de um trabalho amplo, né, de conscientização da pesca dos pescadores
para capturar espécies acima do período de maturação sexual, espécies permitidas, né? Evitar capturar espécies no período de defeso. Enfim, existe uma série de recomendações que a gente vai ver mais à frente que, se fossem seguidas, a gente tinha um crescimento dessa curva. Né? É igual a curva do coronavírus aqui no Brasil, né? Que ela não diminui. Por quê? Porque as pessoas elas não estão dando valor, não estão saindo de casa sem máscara, não estão se cuidando. Então, a curva ela não diminui. Né? No caso aqui na pesca, a curva não aumenta. Por quê? Porque os pescadores eles vão para o mar, pescam qualquer tipo de pescado, espécies jovens, juvenis, né? Espécies em reprodução. E se fosse o diferente, a gente tinha uma renovação desses estoques e a produção pesqueira ela tende a melhorar a cada ano. Né? Aqui a gente tem um gráfico de 2011, né, da estatística pesqueira, que mostra o Nordeste como principal produtor de pescado no Brasil, seguidos aí da região Sul, da região Norte, da região Sudeste e Centro-Oeste. E aqui a gente tem uma informação dos estados, né? A gente tem aqui, ó, Santa Catarina foi o maior produtor de pescado no Brasil, seguido de quem? Do Pará, do Maranhão, da Bahia, do Ceará, Amazonas, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Piauí, Minas Gerais, Pernambuco e o Espírito Santo, aqui atrás aqui, né? Então a gente tem os estados com maior produtividade aqui em 2010 e 2011 são dados da estatística pesqueira que a gente tem dados oficiais, tá? Aqui é uma tabela que mostra a diferença da pesca continental e marinha de 2008 a 2010. Então a gente mostra aqui 2010 que a principal atividade de pesca era pesca marinha aqui no Brasil, né? Então a gente tem essa informação que o principal a origem do pescado aqui no Brasil é pesca marinha, tá? Os principais recursos pesqueiros explorados no Brasil, né? A gente tem que são camarões, né, atuns, dourados, né, a gente tem a lagosta, a anchova, né, a tainha, né, o pargo. Então, esses são os principais recursos pesqueiros explorados por região aqui no Brasil. A gente tem aqui na região norte, ó, atuns, afins, as lagostas e o pargo. E aqui, a partir da região, aqui, Alagoas, a gente tem a captura de camarões, né, aqui na região sudeste também, até a região sul, camarões, e aqui no sul a tainha, né, as tainhas, né, aqui também as sardinhas, né. Então é uma informação que a gente tem dos recursos pesqueiros aqui por regiões do Brasil. Esses são os principais recursos explorados no território nacional na região marinha, tá certo? Aqui a gente tem os países que o Brasil importa pescado, então a gente importa do Chile, da China, da Noruega, da Argentina, do Brasil e do Marrocos. E a gente exporta para onde? Para Hong Kong, para a França, para a China, Estados Unidos, Espanha e Japão. Esses são os principais países onde o Brasil comercializa o seu pescado. E aqui no Espírito Santo, né? Como é que a gente tem a pesca no Espírito Santo? A gente tem que o Espírito Santo ali está quase na décima 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, a 16ª posição, né? Na pesca, na produção nacional, tá? A gente tem que o, o Espírito Santo ele possui maior apoio nas estruturas de pesca e beneficiamento do pescado na região sul, né? Itaipava é o maior frota de atum aqui do Brasil, na verdade era, não sei se exatamente ainda é, tá? Mas Itaipava aqui na região de Itapemirim é uma região de forte produção pesqueira. A gente tem a necessidade de formação de profissionais. O maior produto do pescado é na região sul, e a região sul possui maior quantidade de pescadores e embarcações, tá? A gente tem aqui que o Conceição da Barra, né, é uma região Conceição da Barra é um local, opa, desculpa,
Então, Conceição da Barra aqui tem 1.148 pescadores, São Mateus 1.200, Linhares 886, Aracuí 819, Fundão 22, Serra Vitória. Ou seja, se a gente vier aqui, a gente tem que Itapemirim possui maior quantidade de pescadores, 2.000 pescadores, tá? Marataízes 1.900 pescadores, Piúma 435, Anchieta 806. Então esses são os municípios da região sul e aqui em cima da região norte. Então a gente tem que o principal número de pescadores está localizado na região sul. O principal foco da pesca no Espírito Santo é o quê? Atuns e afins, dourados, tubarões. Outro principal recurso capturado aqui na região, camarões, lagostas, né? Os camarões por rede de arrasto, os camarões são capturados por rede, né, de caçoeira e também por covos, os atuns e dourados por espinhel. A gente tem a pesca de cerco. Então, no Espírito Santo existe uma grande quantidade de pesca, principalmente de atum, né? A gente viu que o porto aqui de Itaipava é o principal porto de atum do Espírito Santo, e a gente tem que algumas estruturas de apoio aqui na pesca do Espírito Santo, aqui de Guarapari, Anchieta, Piúma, Itapemirim, com empresas de pesca, estaleiros, né? A gente tem empresas de mecânica naval, loja de pesca, tá? Então, na região sul, ela é mais estruturada para a pesca. A gente tem maior quantidade de logística, de apoio, né, de estruturas relacionadas com a pesca, tá? E a gente tem um potencial, né, a ser desenvolvido para o desenvolvimento da pesca, da aquicultura e do processamento de pescado, mas, no entanto, os pescadores e produtores do estado ainda carecem de pacotes tecnológicos, né, adequados às condições de clima, de solo e de espécies e o tipo de insumo disponível no estado. Então, a instalação do curso de engenharia de pesca, sem dúvidas, trará uma inserção tecnológica nesta atividade agropecuária. Então, por isso que o IFES, né, oferece o curso de engenharia de pesca, porque há a possibilidade de desenvolvimento do setor da pesca aqui na região do Espírito Santo, muito forte, né? E é importante que vocês percebam isso para vocês buscarem mais informações, mais detalhes dessa produção pesqueira, né, dessa área, e se envolverem mais, né, com esse contexto de pesca aqui no Espírito Santo. E aí, vocês sendo formados, a gente tem que a necessidade da sustentabilidade do uso dos recursos pesqueiros, né? Porque vocês sendo formados com esse princípio da sustentabilidade, né, que é o princípio que está pautado lá na lei, né, na lei do novo Código de Pesca de 2009. Então, o que essa lei traz? O capítulo 3 fala da sustentabilidade dos recursos, né? Que a gente precisa da sustentabilidade a partir da gestão do uso do acesso, a partir da determinação de áreas, né, especialmente protegidas, da participação social, da capacitação de mão de obra, da educação ambiental, da construção e modernização da frota, né, da pesquisa dos recursos e técnicas, do sistema de informações da atividade, do controle, fiscalização e do crédito. Então, vocês, profissionais em engenharia de pesca, podem atuar em cada um desses segmentos para o desenvolvimento sustentável da atividade de pesca. Então, é muito importante que vocês percebam a importância para a sociedade, né, para a natureza que vocês têm, né, a partir do estudo, da dedicação com a área, que vocês vão contribuir para esse desenvolvimento sustentável. E aí, a partir vão ser profissionais de excelência nessa área da engenharia de pesca, tá? Trabalhando com embarcações, né, desenvolvimento de melhorias das embarcações, né? A gente tem aqui alguns exemplos de embarcações de pesca, embarcações, né, de madeira, embarcações à vela, a remo. A gente tem embarcações motorizadas aqui no Porto de Camusim, que são embarcações de lagosta, essa específica. Embarcações, são botes a motor, embarcações grandes. Aqui no Espírito Santo, né, lanchas que pescam de espinhel. Então, a gente tem uma série de embarcações. Essas são embarcações de ferro, né? A gente tem que as embarcações de ferro aqui no Brasil, no Espírito Santo, elas estão deixando de trabalhar, né, por conta da sua... É muito caro, né, assim, o custo, né, de operação da embarcação é muito alto e elas estão sendo deixadas de lado, né, no caso aqui na região, e as embarcações de madeira têm uma maior produtividade
e elas são mais rentáveis no sentido de lucro, né? E aí os principais problemas enfrentados mundialmente são o quê? A sobrepesca, né? A pesca de espécies ameaçadas, a baixa formação e a capacitação de pescadores, aí também vocês entram na formação de profissionais, né? A poluição industrial, urbana, marinha dos rios, destruição de matas ciliares e de outros ecossistemas que fazem parte do ciclo ecológico, a ocupação desordenada da orla marítima, incluindo a supressão de manguezais, dunas e restingas, a descaracterização das comunidades pesqueiras pela migração profissional, tá? Atividade portuária, falta de fiscalização e faltam estatísticas pesqueiras. Então, esses são os principais problemas enfrentados com a pesca no mundo todo, não só aqui no Espírito Santo, mas no mundo todo. E aí também vocês têm que olhar para esses problemas e encontrar oportunidades para que vocês possam trabalhar para o desenvolvimento do setor e buscando resolver em conjunto com as comunidades esses problemas. Tá? É muito importante que vocês percebam isso e a partir disso a gente tem a questão da sustentabilidade, né? Então a sustentabilidade só vai ser atingida se a gente atuar de forma integrada, interdisciplinar, né, multiprofissional, trabalhando as várias áreas do conhecimento, né, as dimensões ambientais, sociais, econômicas, tecnológicas, geográficas, políticas, históricas, enfim, a gente tem que trabalhar de forma integrada para garantir essa sustentabilidade na atividade pesqueira, principalmente nas dimensões ambientais, econômicas, de manejo, que é a governança, a tecnológica e a social, né? E aí, algumas propostas de gestão e sustentabilidade, a gente tem o Código de Conduta para a Pesca Responsável da FAO, ele foi publicado em 95, ele traz o que para a gente? Não pescar espécies ameaçadas, respeitar o período de defeso, realizar cadastramento das atividades, informar os dados de produção e pescarias, respeitar as unidades de conservação, evitar a captura de fauna acompanhante, comercializar produtos saudáveis e conservar os ecossistemas para as presentes e futuras gerações. Então, essas são algumas diretrizes, né, que foram publicadas pela FAO, né, em 95, com esse Código de Conduta para a Pesca Responsável, que trazem para a gente a possibilidade, né, de uma pescaria mais sustentável possível, né, que a gente tem que olhar para essa atividade de forma sustentável. Tá? E a gente tem que realizar programas de organização e apoio às comunidades pesqueiras, monitoramento e valorização da pesca artesanal. A gente tem que trabalhar na estatística pesqueira, fiscalização e programas de fomento à conservação de recursos e pescarias voltadas à sustentabilidade. Então, essas são algumas diretrizes, algumas propostas para a gente garantir que a atividade de pesca ela se mantenha sustentável ao longo das gerações. Então, aqui foi só uma breve explanação sobre esse conteúdo, sobre esses assuntos. Claro que ao longo do curso vocês vão ter o detalhamento muito mais aprofundado dessas informações. Eu espero que vocês continuem estudando, tá? E qualquer dúvida sobre sustentabilidade, gestão, que é a minha área de trabalho, vocês podem perguntar, tá? Para a gente ir desenvolvendo uma reflexão sobre isso. E como conclusão, a gente tem que a atividade pesqueira mundial ela possui características muito dinâmicas, né? A gente viu que são várias artes de pesca, são vários locais de produtividade, é muito dinâmica a atividade pesqueira, é uma atividade bem interessante, né? Ela produz ali quase 171 milhões de toneladas, então comprova a importância do setor a nível mundial, tá? Então a gente tem um aumento da população, aumenta também a demanda por produtos pesqueiros, então cada dia mais a gente tem a necessidade de alimentar a população humana com produtos saudáveis, né? Então, assim deve ser seguido a agenda para o desenvolvimento sustentável, para oferecer uma visão de mundo justo e sustentável, livre de pobreza, né? No caso, a importância é a gente trabalhar o desenvolvimento sustentável. E buscar a implementação do Código de Conduta para a Pesca Responsável da FAO, que a partir disso a gente consegue promover nas comunidades a sustentabilidade que a FAO deseja. Tá certo? Então, essas são algumas referências que eu deixo para vocês. Se precisarem de materiais, me procurem, né? Me peçam que eu envio para vocês. Tá? E a gente finaliza essa parte da pesca. Né? Nas próximas videoaulas, a gente vai trabalhar sobre a aquicultura e o processamento de pescado. Qualquer dúvida, me manda um e-mail. Está aí meu contato. Tá? E muito obrigado pela atenção. Desculpa aí avançar um pouquinho nessa videoaula. Tá? Mas valeu. Tá? Queria desejar, né, que todos estejam bem
e vamos lá dar continuidade, beleza? Nas próximas videoaulas. Um abraço e até mais.